O comunismo é a transição de um regime pós-socialista. Depois de passar do capitalismo para o socialismo, assim conseguimos chegar ao comunismo. Esse seria o estágio onde a sociedade comunista irá se dividir em comunidades, não mais em estados ou nações, onde deixará de existir classes sociais e todas as pessoas passarão a trabalhar e assim conseguir desfrutar de todos os benefícios que há no mundo e também desfrutar de tudo aquilo em que ela mesma produziu, onde todos esses trabalhadores irão trabalhar todos os dias em prol da sociedade, tornando todos os meios de produção coletivos e ficará na responsabilidade de todos os trabalhadores decidir os rumos da produção e toda a necessidade da população será suprida. Será que chegar nesse mundo perfeito é realmente possível ou apenas um delírio de uma sociedade utópica? Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o canal Café com Investimento e se você quer ficar por dentro dos melhores investimentos e aprender um pouco mais sobre economia, já aproveita, já se inscreve aí no canal, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo e se você quer receber conteúdos diários sobre investimentos e também sobre economia, já aproveita e me segue lá no Instagram. O que de fato é o comunismo? O comunismo é um sistema político e econômico que surgiu a partir da crítica ao capitalismo e de toda a sua desigualdade social e econômica que ele acaba gerando. É o estágio mais avançado do socialismo e é um modelo político e socioeconômico que tem como objetivo estabelecer uma sociedade igualitária através da abolição da sociedade privada, das classes sociais e até mesmo do Estado, e que começou a surgir em meados do século XIX na Europa. Outra face importante do comunismo é o papel central do Estado, que acaba assumindo a organização da sociedade e também a gestão da economia. E há vários idealistas defensores do comunismo, mas sendo os mais conhecidos Friedrich Engels e o mais famoso de todos, chamado Karl Marx, que no auge das revoluções liberais na Europa, liderados pela burguesia, Karl Marx e Engels lançam em 1848 o famoso livro O Manifesto do Partido Comunista, que foi lançado como um guia de ação que propunha uma revolução dos proletariados e que levaria ao fim do capitalismo. Na ideia de Marx, essa revolução não seria nada paz e amor, podendo até haver muita violência a quem se opor ao regime. E para você entender como surgiu o comunismo, você precisa entender como aconteceu o surgimento da Revolução Industrial no século XIX e como os comunistas costumam dizer, o surgimento do proletariado, que nada mais é que os trabalhadores. A implantação de indústrias modificou completamente as relações sociais, políticas, econômicas e principalmente a relação com o trabalho. E nesse contexto, na visão de Marx e Engels, essa ação teve consequência direta para a exploração da mão de obra do proletariado e foi o grande responsável para o aumento da pobreza e também da miséria. E essa é uma tese defendida pelos comunistas, mesmo sendo apresentado resultados de que o capitalismo foi o grande responsável pela redução drástica da pobreza e também da miséria no mundo, fazendo com que em 1990 houvessem cerca de 1,9 bilhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. E 25 anos depois, esse número caiu para 735 milhões de pessoas. E já a mortalidade infantil caiu de mais de 40% para 4,2% em 2015. O que os socialistas e comunistas não conseguem compreender é que o problema não está na desigualdade, pois ninguém se importaria se parte da renda do mundo
tivesse concentrado na mão de poucos bilionários, desde que todas as pessoas ganhassem o suficiente para conseguir sobreviver. Mas sim que o grande problema está na pobreza, onde as pessoas não conseguem ganhar nem o mínimo para conseguir simplesmente sobreviver. E o sistema que fez com que os números da pobreza caíssem de forma absurda é exatamente o capitalismo. E o sistema que as mantém na pobreza são governos populistas que acabam tentando implementar ideias socialistas. E apesar do consumo ter aumentado com o capitalismo e com a mão de obra assalariada, o problema que eles resolveram criar é que o lucro proveniente de toda essa industrialização é baseado na exploração da mão de obra do trabalhador e que todo o lucro gerado acabam se concentrando nas mãos dos donos dos meios de produção. E assim surge a famosa luta de classes, uma batalha muito implantada pela política atual, onde de um lado está o proletariado e do outro lado a burguesia, e que gera essa batalha de uma classe opressora contra uma classe oprimida. E na ideia dos comunistas, o rico está ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E assim surgiu o comunismo, sendo o socialismo uma etapa de transição e o comunismo é a etapa de consolidação do sistema, que é uma resposta às contradições do modo de produção do capitalismo industrial, onde, na ideia, o trabalhador tudo produz e nada tem acesso. E é claro que para chegar nessa etapa, vale tudo, sendo a favor até do totalitarismo. E os pontos principais para o processo de transição para o socialismo seriam a abolição da propriedade privada, controles das riquezas pelo Estado, partido único liderado pelos trabalhadores e a abolição do direito de herança. Assim, o Estado e o governo se mantêm no controle da vida social, mas esse Estado sendo controlado pelos trabalhadores e a distribuição de bens sendo controlados pelo governo. E com poucas estatais nas mãos do governo, essas empresas acabam sendo ineficientes e um grande objeto de corrupção. Imagina toda uma produção centrada na mão do governo. O que teria de cargos para parentes e para aliados não seria brincadeira. E já no comunismo, com objetivo final, não existiriam mais classes sociais, não seria mais necessário presença de Estado e não existiria mais partidos políticos. Na cabeça seria a consolidação do Estado ideal, pois já haveria igualdade absoluta entre os cidadãos. O governo produz tudo, dita tudo, é ele quem vai decidir o que vai ser produzido, como vai ser produzido e o quanto que vai ser produzido. E você simplesmente obedece. E o foco acaba sendo o fim da propriedade privada e também dos meios de produção capitalista. E o pensador iluminista Jean-Jacques Rousseau defendia o fim da propriedade privada por entender que ela era a causa da desigualdade entre os homens. E segundo o filósofo Platão, a abolição da propriedade privada causaria o fim do conflito entre o Estado e o cidadão. Embora o comunismo tenha sido apresentado como uma alternativa viável ao capitalismo, acaba tendo também o seu lado obscuro e negativo. Um dos problemas principais do comunismo é a supressão da liberdade individual em prol da igualdade do coletivo, além também da falta de liberdade de expressão e opinião. Além disso, o comunismo é frequentemente associado a burocratizações excessivas, que pode levar à ineficiência da gestão econômica. E outro ponto negativo do comunismo é a falta de incentivo para inovações
e empreendedorismo. E além de tudo isso, o comunismo também tem sido associado com a violação dos direitos humanos e também a repressão política. Muitos regimes comunistas têm sido acusados de censurar a mídia, prender dissidentes políticos e também de restringir a liberdade de associação. E por fim, o comunismo tem sido associado a grandes crises econômicas e sociais, como por exemplo a fome e a miséria. E infelizmente há muitos exemplos de desastres ocorridos por conta do comunismo, como por exemplo o caso da União Soviética, que sob o regime comunista liderado por Joseph Stalin, estima-se que até 20 milhões de pessoas foram mortas ou morreram devido à fome, prisões e execuções. E outro caso também que podemos exemplificar é o caso da China, que sob o regime comunista liderado por Mao Tse-tung, estima-se que entre 45 e 70 milhões de pessoas foram mortas durante o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural. Além disso, o regime foi responsável por uma série de violações dos direitos humanos, incluindo a prisão e execução de dissidentes políticos. E no caso mais recente, temos o emblemático caso da Coreia do Norte, que sob o regime comunista liderado pela família Kim, o país tem sido marcado por uma série de violação dos direitos humanos, incluindo a prisão e execução dos dissidentes políticos, trabalho forçado e fome generalizada. E é bem comum ver tanto socialistas como comunistas elogiando ditaduras e até mesmo ser fã do sistema político chinês, que recentemente teve o seu líder Xi Jinping sendo eleito para o seu terceiro mandato como presidente da China. E o que chama atenção é que há quase 3 mil membros no parlamento chinês e Xi Jinping foi eleito por unanimidade. Isso mesmo. 100% dos parlamentares votaram nele. O comunismo é muitas vezes visto como um regime utópico, porque em teoria promete uma sociedade ideal onde todas as pessoas são iguais e todas têm as mesmas oportunidades e recursos. No entanto, muitos críticos do sistema comunista acabam argumentando que é uma visão utópica e irrealista e que a natureza humana é incompatível com a abolição da propriedade privada. E eles argumentam que as pessoas têm o desejo natural pela acumulação da riqueza e do poder, e que no sistema comunista não leva em consideração essa realidade básica. E é claro que todos os comunistas dirão que não existe nenhum país comunista no mundo atual e que, na verdade, nunca houve nenhum país comunista na história. Mas a verdade é que muitos países foram e continuam sendo governados por partidos comunistas durante toda a sua história. E agora, já comenta aí o que você achou desse vídeo e se na sua opinião já houve ou se na sua concepção ainda há algum país comunista no mundo, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E já aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo e já senta o dedo aí no like, assim você consegue ajudar com que esse vídeo acabe atingindo um número maior de pessoas e também já ativa o sininho, assim você será avisado toda vez que entrar vídeo novo no nosso canal. Esse é o canal Café com Investimento e até o próximo vídeo.